Olá, pessoal! Mãos lavadas. Mãos lavadas, não esqueçam de lavar as mãos antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, antes de tudo. Lavem as mãos, lavem as mãos. Mãozinhas limpas, a sujeira vai embora junto com a doença. Combinado? Hoje na aula nós vamos falar sobre poemas visuais. Nas últimas aulas nós já conversamos sobre poemas. Falamos que eles falam de emoções, falam de sentimentos. Também conversamos sobre rima, verso, estrofe. Lembram de tudo isso? Legal. Existe uma outra vertente, um outro tipo de poema, que é o poema visual. Mas, o que é um poema visual? Um poema visual, além das palavras, além de conter a escrita, ele também vai usar o recurso visual para tocar, para impressionar quem está lendo. No nosso livro, nas páginas 46 e 47, nós temos aqui alguns exemplos de poemas visuais. Percebam que além das palavras, ele tem o recurso visual muito importante para a compreensão do que foi escrito aqui, da mensagem que se quer passado. Os poemas são dinâmicos, eles passam a ideia de movimento. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro aqui passa a ideia de movimento. E a forma como as palavras estão escritas nas páginas compõe parte do significado. Ou seja, o motivo que ele foi feito dessa forma é porque tem a ver também com o significado desse poema. Na aula de hoje, nós vamos falar mais sobre isso durante a execução dos exercícios e além desses dois exemplos do nosso livro, eu vou mostrar para vocês outros modelos de poemas visuais. Vocês também podem pesquisar mais poemas visuais na casa de vocês. Além disso, todos nós podemos ser escritores. Vocês sabiam disso? Todos nós podemos escrever um poema, seja ele visual ou não. Basta a gente ter uma ideia, basta pararmos, refletirmos e decidirmos sobre o que vamos falar. Vocês já tentaram? Que tal? Esse vai ser o desafio de hoje. Além de fazer a atividade, desafio vocês a escreverem uma estrofe. Vamos começar com uma pequena estrofe. Pensem num tema que vocês gostem. Pensem em palavras que rimam. Que tal? E um poema visual? Que tal escrever um poema que vai formando uma imagem? Que vai compor, então, a ideia deste poema? Todos são capazes e eu acredito muito no potencial de todos vocês. Ah, não esquece. Lava a mão. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Abram agora o livro de vocês, lá na página 46, que a Pro havia falado. Lá tem aqueles exemplos dos poemas visuais que eu mostrei para vocês no nosso comecinho do vídeo. Lembrando que na leitura de um poema visual, nós precisamos perceber esses desenhos que são formados. Sabe como imaginar nuvens no céu? Formatos nas nuvens do céu? É a mesma coisa, então, nesse poema visual. Nós vamos prestar atenção e perceber esses desenhos que são formados. O poema visual nada mais é do que uma forma de arte que vai unir, então, dois recursos, dois códigos, né? O código escrito e o código visual. O recurso escrito e o recurso visual. Então, vamos ver juntos os três exemplos que tem no nosso livro. Esse do relógio. Eu sou a hora. Mover, até me movo, mas demora. Eu sou o minuto, estou no entrelugar. Não preciso correr, nem me arrastar. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. No próximo poema visual que nós temos no livro, tem o que parece? Parece uma xícara de café? Seria uma xícara de café? E diz assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Se nós percebermos, olharmos para os poemas visuais, eles também têm a estrutura dos versos e as rimas.
julho, barulho, quente, reluzente. Aquela estrutura de poema que nós conversamos no começo deste tema, ela também está presente aqui. Ele só está distribuído de uma outra maneira. E no terceiro poema, nós temos este. O que parece este? O que vocês acham? E diz: carretel, linha, 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 carretel. Desenrola linha, desalinha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Será que o poema deu uma dica do que isso parece? Esse eu não vou falar nada, vou deixar com vocês. Após ler os 3 poemas visuais, nós vamos virar para a página 48 e 49. Aqui nós vamos bater um papo. Então, vimos os 3 poemas. Vou fazer 4 perguntas para vocês. Que partes do relógio foram usadas para escrever o poema? Vamos voltar lá? Então, que partes foram usadas? Me digam. O que seria essas partes do relógio? Só um comentário com vocês. Olha os algarismos romanos que falamos nas aulas de matemática, lembram? Então, aqui neste poema do relógio, nós temos os ponteiros. O ponteiro da hora, o ponteiro do minuto e o ponteiro do segundo. No B, por que a hora demora para se mover? Por que vocês acham que o ponteiro da hora, ele demora mais para se mover? Me digam. O ponteiro do minuto, ele anda mais rápido, o ponteiro do segundo anda mais rápido ainda. E o da hora, ele vai demorar mais por quê? Me contem. C. Por que o poema 2 chama-se Xícara? Olha, eu acho que eu acertei. O nome do poema é Xícara. Por que será? O que vocês acham? Me digam. Vamos para o próximo. Que objetos são mencionados no poema 3? Então, lá no poema 3, voltando aqui. Que objetos ele fala? Prestem atenção nas palavras deste poema. Me digam quais são os objetos que são mencionados. Bom, o poema visual, como a Pro já havia conversado com vocês, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras. É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Então, este desenho, este formato que ele acaba sendo criado, ele é muito importante para a interpretação, para o que o poema quer dizer, o que o autor, o escritor que escreveu este poema quis dizer. 2. Leia o significado das palavras entre e lugar. Entre. O que está entre 2 ou mais coisas está no meio delas. O ônibus chegará entre 7 e 8 horas. O controle remoto está entre as almofadas. É no meio, né? Então, o ônibus chegará no meio do horário. Não é nem 7, nem 8. É no meio desses 2 horários. Lugar. Um certo ponto ou área determinada no espaço. Gosto de conhecer lugares diferentes. Então, o lugar que as coisas estão, que as pessoas estão, uma área determinada, como já disse aqui, o significado do dicionário. Pensando nessas 2 palavras, expliquem para mim por que o minuto está entre lugar. Vamos olhar lá o poema rapidinho? Então, aqui tem o ponteiro da hora, o ponteiro do segundo. Por que este aqui é entre lugar? Por que será? Pensem um pouquinho e respondam para a Pro aqui neste espaço. 3. Observe o poema 2. Que imagem ele forma? O que o poeta fez para dar essa forma ao poema? O poema 2 é esse. Então, qual é a forma e o que o poeta fez para dar esta forma? Indo para a página seguinte, temos o exercício 4.
Releia alguns versos do poema 2 e relacione o desenho com o que ele representa no poema. Então, este trecho. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente. Ele tem relação com xícara ou com fumaça? Existe coisa mais gostosa? Ele tem relação com a xícara ou com a fumaça? Vocês podem olhar aonde esses trechos estão escritos no poema e ver que parte do desenho, que parte da imagem eles estão compondo lá no poema. Vejam, é a xícara ou é a fumaça? Essa parte é a xícara ou é a fumaça? 5. Na última parte do poema 2, há um ponto, um sinal de pontuação. Que sinal é esse? Para que esse sinal é usado? O que ele representa no poema? Então, nós temos aqui um sinal de pontuação. Qual será? Qual é o nome dele? Para que ele serve nas nossas escritas? E aqui neste poema visual, para que ele foi usado? O que ele significa aqui neste poema? Exercício 6. Releia o poema 3. Que imagem é formado pela palavra linha e entre a palavra carretel, que aparece 2 vezes? Então, esta parte aqui. Que desenho forma essas palavras? Carretel, linha, 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 carretel. O que seria esta parte? Que desenho? Que objeto? E que imagens são formadas pelas outras palavras do poema? Então, essas outras palavras aqui formam que imagem? Até aqui na ponta. Exercício 7. Assinale as alternativas verdadeiras em relação aos poemas lidos. Então, vocês só vão fazer um xizinho ou pintar este quadrado se a frase for verdadeira. Os 3 poemas são visuais? Os 3 poemas apresentam versos e rimas? Os 3 poemas tratam de objetos do nosso cotidiano? Os 3 poemas apresentam apenas imagens? E na 8, de qual dos 3 poemas você mais gostou e por quê? Aí aqui a resposta é pessoal, vocês me digam qual foi a que vocês mais gostaram. Se vocês forem lá na internet digitarem poemas visuais, vão aparecer inúmeros outros poemas que usam as palavras formando uma imagem como forma de transmitir uma mensagem. Veja o olho da xícara. Então, existem vários tipos de poemas visuais que vocês podem encontrar e podem também criar. Então, não é só esses do nosso livro. Vocês podem ver que existem vários e vocês podem também compor o de vocês, certo? Então, a nossa aula de hoje era sobre isso, sobre poemas visuais e a diferença dele com os poemas anteriores que nós vimos. Bom, agora é com vocês. Respondam as perguntas da página 48 e 49 e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão para vocês e tchau, tchau! Tchau!